Boa tarde, então, a todas e todos que estão nos acompanhando aqui, mais essa live do Cadinho de Física. É uma atividade muito especial, né, para nós tocarmos em um tema de extrema importância de ser debatido dentro da universidade. E hoje, para trazer esse bate-papo aqui para vocês, aqui no Cadinho, a gente conta com duas participações ilustres aí. O Keoma Kurashima, ele é estudante de licenciatura em Física, petiano do PET da licenciatura em Física, e o professor Joel Moraes, que é licenciado em Matemática, graduando em Ciências de Computação pela Universidade Federal de Ouro Preto, e nós somos parceiros aí em um projeto recente para a gente estudar e debater essa questão dos negros na universidade. Então, eu gostaria de dar boa tarde para os nossos convidados. Boa tarde, Keoma. Obrigado por estar aqui. Boa tarde, Joel. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz por participar dessa temática. Eu passar agora para o Joel. Boa tarde, Joel. Valeu demais por aceitar o convite. Salve, salve, tamo junto. É sempre um prazer de poder discutir aí alguns assuntos que são de suma importância hoje aí dentro da academia e na nossa vida, né? Vamos embora, vamos trocar uma ideia. Vamos. Bom, pessoal, então antes só da gente começar esse bate-papo, o último recado, pedir para todo mundo aí que puder compartilhar esse vídeo, deixar o like aí para ajudar o YouTube a divulgar nosso trabalho e se inscrever no nosso canal, quem ainda não tiver inscrito, e também agradecer imensamente ao PET de Licenciatura em Física da Universidade Federal de Uberlândia pelo apoio nessa atividade junto com o Cadinho de Física. E também, quem não é inscrito no canal do PET Licenciatura em Física, dá uma olhada lá, porque tem muito conteúdo legal, tá? Bom, pessoal, então vamos partir para esse tema, né? Um tema muito delicado, e eu acho que o melhor caminho, né, que nós achamos, assim, que para a gente poder discutir esse tema, primeiro, lembrando sempre da questão social da população negra no Brasil. Né? Nós sabemos que isso a gente discutiu muito bem, né, num vídeo que tem lá no canal do PET Licenciatura em Física, nós falamos bastante da realidade social do negro no Brasil, estudos mais recentes. E, apesar desses estudos do IBGE, né, o Boletim de Desigualdades Raciais, Boletim de Desigualdades Sociais por Cor e Raça no Brasil, esse boletim aponta um avanço nos indicadores sociais da população negra. Porém, esses avanços, a gente percebe que eles ainda são poucos, porque, ainda assim, a população negra está sujeita aos piores indicadores sociais, econômicos, culturais, acesso à educação, acesso à moradia, acesso a saneamento básico, dentre outras coisas. Então, discutir a questão do negro na ciência, no Brasil, passa também por a gente entender que o negro, por um processo histórico, ele está no Brasil a partir de um processo muito violento, que foi a escravidão, tá? E, consequentemente, a geração dessas pessoas, as gerações dessas pessoas escravizadas que sobreviveram nesse país, herdam um legado de pobreza e abandono pelo Estado. Né? E aí, eu gostaria de pedir para os nossos convidados, né, começar aí pelo Joel. Joel, falar um pouco para vocês que não tem muita familiaridade com o tema, por que é importante, Joel, na hora da gente debater a condição do negro na ciência brasileira, é importantíssimo a gente começar pela condição do negro na sociedade. Bom, primeiro, só agradecer aí o pessoal da UFA por abrir o espaço para a gente trocar uma ideia. Eu acho que o pessoal do PET o pessoal do Cadinho de Física está fazendo um projeto muito legal, que é poder abrir o espaço para discussões amplas, né? E não só ficar do assunto de física, mas entendendo que a gente está num contexto social, a gente precisa discutir outros assuntos, e principalmente assuntos importantes como esse. E, cara,
falar do negro na universidade, né? Falar, eu sou professor da escola básica, sempre fui professor da escola básica. Como é que nós vamos pensar a ideia dos negros entrando na universidade se a gente não pensar a discussão do nível de escolaridade que os negros acessam, de como é que foi construído isso ao longo da história, como é que se constrói a socialização dos negros no Brasil pós-escravidão, né? No contexto que nós estamos falando de que a abolição, a abolição que nós chamamos de abolição da escravatura, isso acontece há 133 anos atrás, isso é muito recente, né? Há pouco tempo agora você estava falando de pensar nos nossos antepassados, como está muito perto esse grau de parentesco nosso com a escravidão. Assim. Então a gente ainda vive o reflexo muito disso, e apesar também dessa coisa muito perto, ainda tem a questão da ditadura, que está muito próximo também, que vale muito a pena ressaltar que vivemos mais um processo de marginalização dos negros dentro do período da ditadura militar. Então, assim, quando a gente vai ler um pouco da história, né, todo mundo pode ler, assim, pode dar o trabalho de ler sobre isso, nós vamos pensar um pouco assim, sobre como que viviam os negros pós-escravidão, né? Como é que vivem os negros no início do século XX, como é que a gente está falando disso? Nós estamos falando de um processo de migração absurda no Brasil, onde os negros é deixado de lado, onde que você nega aos negros acesso às escolas, nega acesso ao trabalho, nega... Então, isso coloca extremamente margem da sociedade uma população gigantesca de pessoas e que, se nós olharmos até meados dos anos 50, meados do século XX, nós ainda estamos falando de negros não acessando escolas, nós ainda estamos falando de um contexto extremamente racista, muito mais racista que é hoje, porque o Brasil ainda é um país racista, né? E nós não vamos ficar aqui fazendo firola. Então, eu acho que o Joel deu uma travada, vocês estão conseguindo escutar bem, né? Tá. Sim, pelo menos para mim tá bom um pouco. Bem, como o Joel estava enquanto o falando... Joel estabelece, então... Pode ir tocando aí. Bem, o Joel estava ressaltando que hoje está uma tendência muito forte a gente um pouco negar a história, né? Bem, muitos movimentos aí também de volta à ditadura e tudo mais. A gente não consegue olhar para a história mais como uma ciência exata, como deveria. Eu acho que a gente não pode falar do hoje sem ver as consequências do passado, como que a sociedade se estruturou antes e como que isso ainda é influenciado hoje, tanto no social, histórico, e como que isso afeta hoje, para a gente poder ter algo que corrigir, para pensar positivamente no futuro. Não... Entendo. O João voltou aí, o que você tinha a falar? Bom, perdão, a internet deu um pico aqui. Mas, bom, só falando que, continuo falando sobre, acho que esse contexto histórico que nós vivemos, né, no pós-escravidão, ele é fundamental para discutir hoje as questões sociais que estão em nossa volta, né? E que, bom, pensar em que os nossos avós, os nossos bisavós estavam vivendo totalmente segregados, de tudo quanto é tipo de acesso, de educação, qualidade de vida, trabalho. Sabe? Então, se a gente chega para as leis, vamos dizer assim, as leis educacionais, as leis que dão acesso para os negros à universidade, elas são recentes. Nós não estamos falando de leis que estão aí há 40 anos, elas são recentes. Então, ou seja, o que está chegando hoje na universidade, aí vale a pena ressaltar, né, essa pesquisa que fala que hoje nós somos mais de 50% dentro das universidades públicas. Nós podemos pegar 2017, 2016, se eu não me engano, a gente era um pouco mais de 20%. Né? Quer dizer, as leis que garantiam acesso
que garantam o acesso às porcentagens, né, para que os alunos de escola pública, para que essas pessoas acessem a universidade, onde majoritariamente está a maior parte dos negros, né? Nós estamos falando de uma população pobre. Cara, isso é de 2012, né? Então isso é muito recente, nós estamos discutindo isso muito recente. Quer dizer, para você acessar um título, para você acessar um mestrado, um doutorado, você tem que passar pela graduação. Quer dizer, mas como que nós vamos falar disso se os nossos irmãos não entram na graduação? Eles não conseguem sobreviver à graduação. Então, acho que nós vamos conseguir decorrer ao longo do tempo esse debate, mas, assim, fica essa problemática, né? Como é que nós vamos acessar esses graus de conhecimento se nós não conseguimos acessar nem a porta de entrada, né? Tem alguma complementação? Só fala Não, eu acho que isso isso tudo, né? Eu acho que a gente vai ficando um pouco mais velho e notando um pouco mais as coisas. Tem a música do Racionais que fala que como eu vou ser 2 vezes melhor se eu estou 100 anos atrasado, né? Isso que eu fui entender só depois de adulto. Tem uma travou? Que já foi tirado de nós muito, não tem como você querer que, na base apenas do esforço e da meritocracia, né, como que a palavra do momento hoje, a gente pode até conseguir, mas o conceito de lágrimas vai dar uma marca. As leis de 2012 é recente, né? Parece que quem critica muito as leis de cotas, às vezes, na mente dele, essa lei existe há anos, mas ela é recente e ela tem prazo até, né? Que é 20 anos. Foi ter estudado e se conseguir ter um equilíbrio de diversificação nos âmbitos, ela pode ser retirada ou prolongada. Não é algo vitalício, né? Como muitos imaginam. Pessoal. Então, dado esse contexto, né, de dificuldade, e aí algumas pessoas negras que nós temos que dizer somos privilegiados e muito sortudos em relação aos nossos outros irmãos, a gente consegue acessar a universidade, né? E aí, a nossa vida na universidade, nós falamos muito isso na live que a gente fez lá no PET da licenciatura em Física. Quem não assistiu, dá uma corrida lá, porque nós compartilhamos algumas experiências sobre nossas trajetórias, discutimos um pouco a vida da pessoa negra durante a graduação. E são muitos percalços, né, que nós passamos. Agora, para a gente imaginar essa graduação que nós fazemos, né, essa vida nossa na graduação, tem um número que me chama muita atenção, que vai falar muito desse assunto que a gente vai tocar aqui agora, tá? Que eu vou propor para a gente tocar. Nos anos 60, 95% da população das pessoas que faziam universidade no Brasil eram brancos. Ou seja, 95% das pessoas na universidade eram brancos no Brasil nos anos 60. Então, isso a gente já consegue imaginar qual que é a etnia dos professores que nos deram aula. Basicamente, dos professores que deram aula para os nossos professores mais novos, né? Então, a gente já consegue vislumbrar que a universidade no Brasil, ela há pouco tempo atrás, na geração dos meus pais quase, ela era exclusivamente uma instituição onde os brancos eram maioria, tinham acesso a essa instituição. E hoje em dia, isso tem uma consequência muito triste. Hoje em dia, do total de professores nos institutos de ensino federal, em 2019, aumentou para 15,8%. Aumentou em relação aos números que eram de 2014, que é antes de se instituir política de cotas nos concursos de professores. Esse número era de 11,7%. Ou seja, ainda com a política de cota, no nível de professores, né, no nível já de professor,
Nós temos apenas 15,8% dos professores negros no Brasil, isso em 2019 deve ter aumentado um pouco, aí teria que olhar esses dados atualizados que estamos na espera aí. Mas o fato é que, segundo o levantamento da Liga de Ciência Preta Brasileira, a LCPB, e aí eu indico fortemente o pessoal a seguir a LCPB no Instagram, no Twitter, e procurar o site da LCPB. Segundo os números deles, os estudantes de pós-graduação pretos e pardos no Brasil, em 2019, né, eram pretos 2,7%, pardos 12,7%, ou seja, a população ali, se bem que pardos é um pouco difícil de dizer que são negros de pele clara, né, não é só isso, mas então pretos e pardos está ali em 2,7% da população na pós-graduação. As pessoas na pós-graduação são pretas, 12,7% são pardas, enquanto 82,7% são brancos. Eu acho que com um número desses, com esses números, acho que fica evidente que não existe democracia racial no Brasil. Fica muito evidente. Logo quando nós acessamos a academia, nós vemos uma universidade branca. Nós vemos um ambiente branco, de costumes brancos, de maneiras de falar das pessoas brancas, de maneiras de se portar, com aspirações, com todo o pacote da cultura das pessoas brancas e de rendas melhores. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, aí vou começar agora para rodar a roda no sentido contrário com o Keoma, como é que foi, Keoma, se você quiser falar um pouco da sua experiência pessoal, ou como é que você enxerga essa universidade como um ambiente de pessoas brancas? Quais são as consequências, né, que isso tem de impacto na nossa vida quando a gente chega na universidade e vê uma coisa dessa? Percebe? Olha, Gilberto, é um pertencimento, né? Você se sente ali, você dá aquela pressão sempre em cima de você, caso você e você olhe para o semelhante, você não se vê ali, você não tem quem compartilhar algumas experiências, né? Porque você é negro, criado em bairros, que é uma coisa até engraçada, né? Depois de velho, eu descobri que os bairros afastados do centro que são periféricos, né? Os ensinos são piores, não tem tanto, não vai tanto projetos para aqueles bairros, entendeu? Pessoas morrem mais por arma de fogo, assalto, esse tipo de coisa, a violência é maior. Então você se enxerga que você tem uma realidade diferente e você não consegue compartilhar isso. Não tem ninguém que você possa compartilhar isso, certo? Eu ia para a faculdade, estudava. Se no começo, como todo começo de faculdade é difícil, você quer sair, mas você não sabe onde vai sair, você continua. Pegava uma vez, voltava. Às vezes tinha uns colegas de ensino fundamental que estavam ali conversando sobre outros assuntos, sobre fulano que morreu, está preso. Então, às vezes, conversava sobre como que é a nossa infância. Mas você fica deslocado em todo momento. Você não consegue ter alguém para compartilhar isso. E os casos dos professores é um pouco estranho, né? Porque realmente você não tem um apoio, alguém que pode te dar um... acho que eu tive um doutor, negro, que estava fazendo doutorado, ele veio da Bahia, que foi muito significante para mim, porque ele compartilhou algumas coisas, falou, cara, eu trabalhando no começo, aí fui levando, quando não deu, eu falei, vou ter que sair do emprego, depois consegui fazer umas aulas, e aqui te dá um pouco mais de experiência, o cara consegue reconhecer a sua realidade, né? Se tiver algo... Bota fé. Ô Joel, e para você, assim, como é que você percebe, como é que foi para você, né, quando você chegou, como é que você tem uma pegada, você já é uma pessoa muito mais auto-identificada, né, você tem uma consciência étnica bem forte antes mesmo de entrar na universidade, mas como é que você percebeu essa universidade branca, que impacto isso teve para você?
Cara, para começar, antes de entrar na universidade, a gente não sabia nem que a universidade era de graça, né? A gente não tinha nem ideia de que era a universidade. Eu fico brincando com os caras que quando a gente entrou na universidade, a gente não sabia onde era o banheiro. A gente não sabia nada da universidade. Eu lembro que eu fui numa amostra de profissões na FMG, na engenharia, e eu não tive coragem de entrar em nenhuma das salas das amostras de profissões, porque todo mundo que estava ali, para mim, era gente diferente do que eu era. Eu não me identificava absolutamente com ninguém. Eu fui na universidade, rodei a universidade inteira, não tive coragem de entrar em nenhuma sala de amostra de profissões, porque eu tinha vergonha de entrar ali, de como é que as pessoas iam me ver, como é que elas olharam para mim. Quer dizer, bom, esse sentimento vem de lá, né? Assim, já vem dessa estrutura. Eu não tinha nem acessado a universidade, eu estava indo numa amostra de profissões e já não me identificava com aquilo. Mas você sai da universidade deslumbrado, né? Olha, que universidade grande, que coisa interessante. E, no final das contas, existe um grande sentimento dentro de nós também, que é querer estar num lugar onde todo mundo está, né? Onde é que se sentir incluso, sentir também junto desse lugar todo. Então, a gente sai de lá com a percepção que a universidade é um lugar fantástico, mas que não é para nós. A gente não consegue acessar esse lugar, que a gente não consegue sobreviver ali e tal. Bom, prestei vestibular, entrei na universidade, e uma das coisas que é muito crítico, né, se a gente for pensar também sobre essa questão, essa quantidade de gente que está entrando na universidade, que nós estamos dizendo hoje que ela é maioria, ela está acessando quais cursos? Né? E aí, obviamente, eu fui tentar um curso que eu tinha nota suficiente para entrar. Né? Então, era um curso que eu gostava, tinha aptidão, acreditava que tinha aptidão para isso, gostava da área, mas necessariamente se você fosse falar qual curso você queria fazer, isso nos anos de 2012, 2013, você ia falar engenharia, porque era o que estava em alta. Você não tinha nota para passar em engenharia, mas você tinha nota para passar em matemática, nota para passar em física. Então, você ia para esses cursos que a gente chamava de, e ainda chama hoje, os cursos que são considerados os cursos da margem ali, né, que quase ninguém quer ir, que vai uma minoria e tudo mais. Mas quando eu entrei na universidade, eu falo isso às vezes para algumas pessoas, que a primeira sensação que a gente tinha, a primeira sensação que eu tive quando entrei na universidade, era mostrar para as pessoas que estavam ali que eu não era um ladrão. E isso é um sentimento que me pesa. Porque como que as pessoas olhavam para nós? A universidade era um outro ambiente, onde as pessoas largavam a mochila em qualquer lugar, deixavam as coisas tudo. Eu não tinha essa convivência, eu não sabia o que era isso. Então, o tempo todo eu ficava pensando que as pessoas estavam olhando para mim, para mais ou menos saber qual era a minha reação e tal. Então, o tempo todo eu ficava ali, mais ou menos tentando passar a imagem de que eu era um estudante. Eu era um estudante, pô. Mas eu precisava de ficar reafirmando isso para que as pessoas não sentissem que a gente era, sei lá, alguém que estava ali para tentar cometer alguma coisa. Então, assim, no início foi muito complicado a convivência dentro da universidade. Depois que a gente se entende mais ali como estudante, que a gente se reafirma mais, aí eu fui acessar movimentos estudantis e tal. E aí as coisas ficam um pouco diferentes. Mas até você pegar essa pegada sabe, de você estar presente ali e estar seguro que realmente você está sendo representativo ali como alguém que realmente é um estudante, que está ali de luta e tal, é complexo, cara. É uma coisa difícil. Para mim foi muito difícil. É realmente difícil. E assim, a minha experiência, né, somando aí com a do Keoma e do Joel, é parecidíssima, tá? Crescendo, ouvindo da maioria das pessoas que a universidade não era para mim. Me lembro de um trauma que me marcou muito quando eu trabalhava em uma loja. Eu comentei com um colega de trabalho enquanto eu entregava a mercadoria de um cliente. Eu falei, não, pô, vou prestar vestibular para física, eu quero ser físico. E aí o cliente riu da minha cara e falou, você fazer física? Não fala isso para mim, não. Você vai desistir na primeira aula de cálculo que você tiver. Eu que sou eu, não consegui fazer engenharia. E aí eu entreguei a mercadoria desse cara, entrei lá para dentro do estoque e falei, xingamento, eu vou chegar. E um dia eu vou trombar esse cara e vou esfregar meu diploma na cara dele. Porque dá um ódio, cara. Dá um ódio. Sabe? Por que ele olhou para minha cara e falou que ele nem me conhecia? O que ele estava julgando, se não a minha cara? Se não o meu fenótipo? Se não a minha etnia? Ele não me conhecia. Ele não tinha informação sobre mim. Por que ele falou isso? E aí, quando eu entrei na universidade, você acha que essa coisa ficou reverberando na minha cabeça.
E todo momento que eu fraquejava, todo momento que eu tinha dificuldade, a frase que vinha na minha cabeça era: você não vai conseguir, isso não é para você. E aí você olha e não vê nenhum professor próximo de você que tem uma vivência parecida com a sua. Logo, você não tem ninguém para chegar para você e saber o que você está passando. Ninguém sabe mais ou menos o que você está vivendo dentro da universidade. Ninguém sabe mais ou menos o tanto que você está com medo daquilo não ser para você. Ninguém sabe a dificuldade que é você ser a única pessoa na sua casa que acessou uma universidade pública e que as demais pessoas que são sua família, que é extremamente importante ali para dar um conselho, para te dar um afago, essas pessoas te dão um conselho, te dão um afago, mas é uma coisa assim, que o que a gente está fazendo é muito distante da realidade delas. Não é como, por exemplo, se eu fosse filho de um professor universitário. É muito discrepante. Tá? Ou se eu fosse filho de uma pessoa que já fosse formada, que já passou por aquele processo. Né? Então, eu tive essa dificuldade. Outra dificuldade é a questão cultural, né? Fui socializado de uma forma totalmente diferente. Eu fui socializado em uma família negra, então essa família preza muito, um dos principais valores da família é o trabalho braçal mesmo. Então, tudo foi uma socialização para trabalhar mesmo, e com pessoas que trabalhavam, né, na mesma classe social, ali, então em obra, serralheria, esse tipo de coisa, serviço pesado, braçal. Socialização na rua, era futebol com a molecada, na rua, futebol de rua, essa cultura linda, né, eu sou apaixonado nisso até hoje. E aí estão os problemas, porque você chega na universidade, seus colegas, eles não têm nenhuma referência do que você tem como capital cultural, e o que você sabe não é cultura. Cultura é se você conhece o gibi tal, de 1970 e tanta, primeira edição do fulano de tal. A cultura é a música tal, da banda inglesa tal, você tem que saber cantar aquilo. Então, na socialização ali dos jovens na universidade, os grupos de jovens vão colocando alguns elementos do que seria cultura, que a gente chama de cultura nerd, alguns, que muitas vezes não faz sentido para nós somos negros. Às vezes eu estava comentando com vocês ontem, né? Às vezes quando eu vou ver aqueles filmes, os filmes clássicos de referência tal, dessa cultura, os filmes são nocivos para mim, porque eles retratam negros e latinos, pessoas como eu, de uma forma absurda. Eu não consigo assistir o filme sem ver o estereótipo racista do filme. Então, o que acontece? Você fica isolado, você tenta se comunicar, mas você está sempre sendo a pessoa sem cultura da roda. Você chega numa sala de aula com uma dificuldade básica, porque você teve um ensino muito precário, você se sente sempre a pessoa mais mal preparada da sala. E por mais que você estude, rale, tente tirar a diferença, ainda sempre vão tentar te mostrar que você tem uma diferença muito grande para tirar. Ah, beleza, você aprendeu isso, então você conseguiu aprender isso, mas agora você não sabe isso. E você tem que saber isso. Você é obrigado a saber. E aí você vai ralar e tirar essa dificuldade. Então, eu só queria comentar sobre isso, assim, porque eu acho que tem muita gente, principalmente assim, pessoal que não sofre racismo, tem uma tendência a achar que racismo é coisa do passado, né? Recentemente a gente começou a ver no Brasil, nós começamos a ver no Brasil muita gente falando que não existe mais racismo e tal, não sei o quê. Agora eu fico pensando, então, podemos pensar o seguinte, de novo, voltando para o contexto histórico, nós temos o Brasil sendo o primeiro país da América Latina, sendo um país que estava trabalhando com eugenia no início do século XX, cara. Ou seja, como que nós ainda nós não estamos sendo fruto disso, né? Quer dizer, isso no início do século XX, cara. Nós já estamos no outro século e ainda o que é enaltecido é uma cultura branca europeia. Se você fala hoje que você gosta de futebol, o cara acha que, mas você gosta de futebol, mas estudante de futebol não tem nada a ver. Porque o cara acha que ele vai sempre, ele gosta de música clássica. Nossa, música clássica é algo super... o rock e tal, a gente estava comentando sobre isso. Então, assim, é como se sempre a cultura europeia branca fosse o que é intelectual, né? Tirando isso, você vive à margem. Então, assim, a gente está falando de um contexto em que, mesmo no início, após a escravidão, no início do século XX, os caras, os nossos irmãos negros, que conseguiam, de certa forma, por um esforço absurdo, por uma resistência absurda, conseguir ter acesso a conhecimento, eles começavam a valorizar mais a cultura branca e europeia, porque era essa galera que eles tinham que socializar quando eles iam acessando
esse lugar de conhecimento do que a cultura própria nossa, africana, né? Por quê? Porque você tem um contexto onde esses caras precisam de acessar esse espaço que é ocupado só por brancos, e para chegar nesse espaço ocupado só por branco, ele tem que falar como um branco, ele tem que agir como um branco, ele precisa de largar as origens dele para se tratar como um outro sujeito. Isso é um contexto histórico do início do século XX, que é reflexo hoje, porque para você acessar uma universidade hoje, de porte, como universidades públicas federais, aonde todos nós que estamos aqui, acreditamos que está o cerne do conhecimento, né? Onde de fato se faz ciência, onde de fato tem conhecimento e tal, você tem que largar suas origens para começar a trocar uma ideia com uma galera que valoriza a cultura branca, que está falando de coisas que não... Se você expressa a sua religião, se você expressa os gostos, você é tratado como diferentão, a galera vai te excluir, vai te pôr num canto. O cara acha estranho. Né? Então, assim, você tem que ser normalizado. Nós precisamos de nos normatizar a eles, a cultura deles, a fala deles, a postura deles. Então, nós não temos espaço para ser nós mesmos dentro de um lugar que diz que o importante é conhecer, de fato, Conhecer. a instituição. E é uma pressão para o embranquecimento, né, pessoal? Uma pressão para o nosso embranquecimento. Eu fico irritado, desculpa. Gostaria de falar comentar também com o Jó que isso é tão vívido hoje que quando eu fui para a escola, você percebe que existe uma lei para trabalhar a cultura negra, história negra no Brasil, mas ela não é seguida. Ela é seguida por poucos professores negros que acham que é importante, quando tem alguns na escola, e às vezes mesmo os professores não conseguem, porque é uma carga muito grande, tem que fazer aquilo sozinho, nenhum outro professor vai ajudar aquilo. Ou então, seja, isso de negar a cultura negra, isso é tão nocivo que não nega só a nossa cultura, nós como cidadão negro. Eles negam a cultura deles, porque a cultura negra, a cultura africana faz parte da cultura brasileira, faz parte do que ele é. Só queria comentar isso. Deixa eu só fazer um adendo, Gilberto, rapidinho. Eu sei que tem um pessoal comentando algumas coisas super legais, mas eu queria chamar a atenção para as nossas leis educacionais voltadas para a educação básica, que, desde os início dos anos 2000, coloca a escola como um lugar para falar da nossa cultura, para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais de onde que nós viemos, porque foi tirado do nosso passado, os caras arrancaram de nós a nossa origem. Saca? E aí eu acho que a escola, como um lugar, de fato, de trazer para as pessoas uma educação libertadora, nós estamos idealizando aqui, obviamente, mas se nós pensarmos num contexto onde a escola ela não fala da nossa origem como pessoas negras, a escola não está falando disso, apesar de hoje ter lei. E só para um comentário sobre isso, é agora, nesse momento que nós estamos reunindo entre os pares, entre os professores, entre pesquisadores negros e tal, que ainda é pequeno, para tentar fomentar esse debate nas escolas que não é feito, mesmo que tenha leis, obrigando a escola a falar sobre isso. Cara, então, assim, realmente... E aí, João, eu queria, esse ponto que você tocou é importante, né, não ter leis, e eu acho que vai ter um comentário aqui, se puder colocar na tela, primeiro esse comentário do Guilherme Castro, né, que fala que tirando culturas afro que sofreram embranquecimento no decorrer dos anos, isso é muito importante, porque, tipo assim, se puder colocar na tela o ADM, isso, o que o Guilherme está falando é muito importante, porque, por exemplo, a gente tem o samba. O samba, ele é um exemplo, claro, de que quando ele sofre um embranquecimento, o samba a partir da bossa, principalmente, o samba deixa até de ser criminalizado, porque o samba era criminalizado no Código Civil, no Código Penal, né? O samba era considerado crime, assim como capoeira, assim como candomblé, assim como a umbanda, assim como muitas outras coisas. E aí, quando esse ritmo, ou essa expressão cultural de negros, ela sofre um embranqueamento, ela vira cult. E pior, porque aí muita gente tenta afastar esse lado cult dela das suas raízes negras, né? O rock and roll também é um outro
ritmo, uma outra expressão cultural que sofreu esse embranqueamento e hoje em dia a gente vê que o rock não é um espaço muito de atuação de artistas negros, né? A gente foi tirado desse lugar. Aí tem o Guilherme fala, né, que existe mesmo essa higienização subjetiva, o Guilherme também continua falando, né, existe essa higienização subjetiva, né, do nosso povo, e isso é muito importante mesmo. Quando não é subjetiva, ela é objetiva mesmo, né? Com um fundamento e menos incapaz, né, realizar trabalhos intelectuais. Isso é muito importante, porque esse é o começo do século XX. Então, a universidade que a gente está vendo, o mundo que a gente vive hoje, ele ainda não se livrou totalmente desses pensamentos higienistas em relação à população negra. Isso a gente tem que ter em mente. Aí, a Ana Júlia Ribeiro, Ana Júlia Hipólita Ribeiro, ela faz um levantamento muito legal, que é o seguinte: até que não estudamos muitos cientistas negros e negras. E esse é um ponto que eu queria, tá? Que vai muito desse negócio que o Joel falou. Existe a lei e o conteúdo não é aplicado nas escolas. Que casa com isso que a Júlia está falando. Gente, referências de cientistas negros no Brasil, a gente tem que... É difícil. Por exemplo, se eu falar assim, os 5 maiores... Digita no Google, eu fiz isso esses dias passados. Os 10 maiores físicos do Brasil. Com problematização do que seria o maior. Vamos supor, os que mais tiveram trabalho relevante, citado por prêmio Nobel, trabalharam com prêmio Nobel, etc. e tal. É branco. Física no Brasil é branco. Meus heróis da física, né, citar alguns aqui, o Mário Schember, o Lattes, né, o Moisés Enzensweig, são pessoas que eu admiro demais profissionalmente, acho lindo o trabalho deles. São pessoas brancas, e quando eu era mais novo, eu olhava e falava, nossa, eu nunca vou ser igual a esses caras. De fato, eu nunca vou ser, eu teria que nascer de novo. E nascer branco, eu tentar ser igual a eles. Eu nunca vou ser igual a eles. Tá? E se eu tento ser igual a eles, eu vou ser ridicularizado. Então, e se eu almejo ser igual a eles, eu vou ser ridicularizado. Então, a física, a matemática, as ciências do Brasil em geral, elas acabam se constituindo, os cientistas que entram ali no hype, que são os mais estudados, são os cientistas brancos, enquanto a gente apaga o legado de um monte de cientista negro no Brasil. Isso a gente não pode negar isso, porque isso acontece. Se eu fizer uma brincadeira com o pessoal que está nos acompanhando, o seguinte joguinho, fala o nome do primeiro grande médico brasileiro, que vocês acharam. Vocês acham que é o primeiro grande médico brasileiro? Vai falar no chat aí, vamos ver se o pessoal vai lembrar do nome, né, aqui, né, lembrar do nome aí, talvez, não sei se o pessoal vai lembrar, né, mas talvez o pessoal, quando a gente fala o primeiro grande nome de médico brasileiro, a gente vai pensar em Oswaldo Cruz, né, pensar em Oswaldo Cruz. Na verdade, quase contemporâneo a Oswaldo Cruz, tem um médico negro, que é Juliano Moreira, que é um médico que, a partir dele, como cientista, tá? Juliano Moreira é filho de escravo nascido pela lei após a lei do ventre livre, né? Então ele é filho de escravo, mas ele é livre pela lei do ventre livre. O Juliano, ele, dentre as contribuições dele para a psiquiatria, que ele é reconhecido internacionalmente, inclusive um dos fundadores da Academia Brasileira de Ciência, Juliano Moreira ajudou a destruir, no início do século XX ali, essas teorias eugenistas, de que as pessoas negras, sabe aquelas que media pelo tamanho do crânio, e falava que tirava conclusões pseudocientíficas, de que a pessoa negra, então, pelo formato do crânio, ela é uma pessoa que consegue ela tem mais propensão a ser submetida a trabalho forçado, e ela aceita, ela é mais subserviente, então você pode escravizar de boa, o branco não vai aceitar ser escravizado, porque ele tem mais propensão a ser intelectual. Quer dizer, galera, isso era reconhecido, de certa forma, cientificamente. Depois, pessoas como Juliano Moreira vêm e falam, eu estou aqui, de igual para igual com você, sou psiquiatra, sou reconhecido no mundo inteiro, meus trabalhos são aceitos no mundo inteiro. Ele era, de fato, um dos mais proeminentes da época dele, e depois vocês pesquisem esse nome, Juliano Moreira, para o nosso empoderamento, tá? E Juliano Moreira é importantíssimo, ter um cientista negro para chegar e falar, calma, isso que você está fazendo, nem ciência é esse resultado.
para derrubar. Segundo ponto, porque é importante o cientista negro. Porque somente nós entendemos e conseguimos enxergar que há uma falta de referência de cientistas negros, portanto, somente nós é que vamos nos movimentar, e o melhor é que seja nós mesmos que faça, para ter a nossa voz falando do nosso lugar de fala, né? E produzir os materiais necessários para a gente levar para a escola, para poder ter essas contribuições de negros na matemática, na física, na biologia, né? Em todas as matérias que a gente estuda na escola. Não ficar restrito só à história da área. Porque quando a gente fala sei lá, dei aula no colégio, eu falava para o pessoal, o Teorema de Pitágoras, o Pitágoras, ele é grego, mas ele morou muito tempo no Egito. Então, olha só para vocês verem, a gente acha que o Teorema de Pitágoras é um feito europeu, mas esse teorema, então, na verdade, seria um feito africano. E aí, menino acha que o Egito fica no Oriente Médio. E que o Egito é branco, é um império, antigamente era um império branco. Na verdade, não, o Egito é um império africano, império de negros, império que já foi dominado por núbios, já expulsou os núbios. Era uma dinâmica social gigantesca, violenta. A produção de conhecimento dos impérios africanos no mundo é gigantesca. E muitas das coisas que foram produzidas em África, hoje em dia a gente fala que é na Europa, a gente tem um estudo eurocentrado demais. E as pessoas acham que, bobeira, ficar preocupando aonde que foi feito o conhecimento. Não, não é bobeira, não. Porque na escola, quando eu estudei, eles ensinavam para a gente que a organização social no continente africano era somente de tribo, só existia tribo lá. E isso é errado. Isso é extremamente errado. Porque desumaniza os meus antepassados que vieram para cá. Que vieram guerreiros para cá, foram capturados e foram trazidos para ser escravos. Sabe? Então, vieram pessoas importantes, sacerdotes, que tinham conhecimento matemático, astronômico de astronomia, né, da época lá. Então, querer jogar a gente como sendo nunca produziu conhecimento, acaba reforçando essas ideias racistas, né? Que a gente tem que deparar na academia e olhares racistas de colegas e professores. Muitas vezes a gente tem que enfrentar. Bom, aí tem alguns outros comentários aqui, associados ao trabalho manual, conforme o trabalho manual, não deveria deles. Esse comentário do Rodrigo F. da Silva, 68, associado ao trabalho manual e não deveriam deles ser apartados a fim de não prejudicar a produção e não degradar o trabalho intelectual, certo? Tá, trecho da... Bom, depois eu vou pedir para o Rodrigo dar uma explicada melhor nesse trecho aqui, que, desculpa, eu não peguei muito bem, das obras de Cheikh Anta Diop. Essa do Guilherme Castro aí é outra. Esse comentário sobre o Cheikh Anta Diop é muito interessante, pessoal, porque, se eu não me engano, é o Diop que tem uma tese negada, né, nas universidades da Europa, quando ele tenta falar sobre a produção de contribuições científicas de cientistas, pessoas africanas, né? E aí, acho que ele teve a tese negada na Universidade de Paris, se eu não me engano. É esse mesmo, né, Guilherme? Você fala aí pra gente, isso é uma coisa que a gente está pondo no grupo de estudo, que é outra coisa que a gente vai falar para vocês mais para frente. E a Rose fala que não ter essa lembrança de ter feito consulta com pessoas negras em toda a vida, até em hospitais públicos. Esse é o problema. A medicina é uma área que passa de geração para geração e é uma área extremamente elitizada. Né? Medicina, ela é dificílima. Assim. A inserção do negro na medicina, se é ruim na física e na matemática, na medicina consegue ser pior, né? Gostaria de comentar isso aí. Meu irmão é formado em Direito aí. Ele sabe um pouco disso e eu estava comentando um pouco sobre... Foi contestado por que existe cota em concurso também, né? Se existe cota em faculdade e tal. Aí fizemos um estudo e falou que o negro é 1% de cargos mais altos, né? Médicos, juízes, esse tipo de coisa, 1% apenas. Então é bastante complicado. Aí quando ele falou isso, aí realmente eu ia no postinho e ficava olhando e não tinha realmente as enfermeiras, a médica,
a única mulher negra que estava ali, ela que limpava o postinho, né? Fazer o serviço de artista. E isso é uma coisa que só a gente repara, né? Eu já me relacionei com pessoas brancas, e aí era engraçado, a gente chegava em alguns lugares, né? Acho que até o Joel, quando a gente estava podendo viver normal, sair para balada, ir para algum lugar, tinha um lugar que a gente ia, que a gente olhava e falava, velho, os nossos tá tudo trabalhando, só branca aqui, o que nós estamos fazendo? E só a gente reparava isso no rolê, né? E tinha gente que falava, pô, eu não tinha reparado, agora que você falou que eu reparei. Porque é a gente que repara. Quando eu estava dando aula em BH, de busão, nossa, isso era muito, muito foda. Porque pegava um ônibus na minha casa e ia rachava BH, né, dava uma atravessadinha em BH, e aí o ônibus, na parte da manhã, era somente pessoas negras, só negro do ônibus, a maioria, uma ou outra pessoa branca. Quando eu voltava na hora do almoço, eu tinha que pegar um ônibus que circulava dentro do bairro que a escola estava, que era um bairro de classe média alta. Aí o ônibus era mais branco, até no Centrão. Do centro para minha casa, aí o ônibus era mais de pessoas negras, assim, subúrbio. Então, ou seja, só a gente que consegue reparar isso no dia a dia. Né? A pessoa branca, ela não tem obrigação de reparar isso. Ela não precisa se preocupar com isso. Ela não percebe, às vezes, o privilégio que isso é. Você não ter que se preocupar com isso, você poder acessar qualquer lugar, sem ninguém te julgar pela sua cara. A maravilha que é você fazer um curso sem que alguém olhe para você e fale, não, esse cara tem cara de burro. E te tirar como inferior aos outros e achar que você não é capaz de aprender. E ficar irritado com a primeira pergunta que você fizer. Se preocupar em te dar uma má resposta para te colocar no seu lugar. Isso a gente passa muito dentro dos estudos. E aí, então, a importância, dentro do nosso tema, a importância da representatividade de negras e negros na ciência, está aí, tudo isso que a gente falou. A gente só vai parar de tomar uma resposta na sala de aula, quando perguntar uma coisa, quando um professor negro, com consciência de que ele é negro, olhar para você e se ver em você. E saber que você está passando um processo que ele já passou. Que você não é inferior a ninguém que está naquela sala de aula. Apesar da sua defasagem. Bom, só queria comentar que é preciso que nós tenhamos negros na academia, mas que esses negros se reconheçam como negros. É preciso que nós precisamos de ter consciência de classe mesmo. Porque se nós tivermos negros na academia, mas que eles percam todas as suas origens e que eles se confundam com os brancos, então nós vamos ter negro fazendo o que os brancos fazem, né? Ou que essas pessoas que não reconhecem essa necessidade, essa luta de compreensão, de poder dar a mão, cara, sabe? Eu acho que se tem um debate muito grande que iniciou na época das cotas, que é que as cotas atrasavam a universidade, que as cotas atrasavam o conhecimento e tal. E depois saiu pesquisas que os cotistas tinham rendimentos melhores do que quem não era cotista. E por que isso acontecia? Por um fato que você pode explicar assim, obviamente, o Keoma estava falando do Racionais, eu tenho que ser 2 vezes melhor, eu tenho que ser 100, eu tenho que ser muito mais. Então, eu tenho que correr muito mais atrás para poder chegar de pé de igualdade, cara. Então, assim, se construiu toda uma narrativa em torno das cotas, em que as cotas prejudicavam o ensino, e que aí os caras queriam falar de igualdade, né? Então, assim, você tem cota, então a gente está tratando de fato um negro diferente. Cara, a questão é, o debate que nós estamos tendo é porque as ideias ainda são atrasadas. Nós ainda estamos falando do pessoal querendo doutrinar, né? Sinônimos que você tinha, de novo, historicamente falando, é que o negro era atrasado, que o negro era ignorante, que o negro era violento. E essas ideias, elas são antigas, muito antigas, nós estamos falando de 100 anos. Essas ideias são construídas exatamente para inferiorizar os nossos irmãos, inferiorizar, sabe? Então, assim, desumanizar. Porque é importante, se você vai manter uma pessoa no cativeiro, você tem que desumanizar aquela pessoa para a sua população aceitar que você tem que escravizar aquela pessoa. Sim. Eu acho que nós precisamos, o que eu acredito é que nós precisamos nós precisamos se encontrar. E aí eu não estou falando de encontrar fisicamente, nós estamos numa pandemia, pelo amor de Deus. Nós precisamos de encontrar uns aos outros, hein? Nós precisamos de fortalecer uns aos outros, porque as pessoas precisam ter consciência disso.
quem nós somos, qual que é a nossa história, qual que é o nosso passado, de onde nós estamos vindo e para onde nós precisamos de ir. De como é que essa construção tem que ser coletiva, de como que essa construção ela não pode ser, sabe, nós precisamos de acessar os outros lugares da sociedade, mas nós não podemos olhar para os nossos irmãos, né, como se a gente estivesse lá em cima e eles estivessem lá embaixo. Sabe? Não tem essa história. E falar assim, rala aí para chegar onde eu cheguei, se você quiser, você chega. Não existe, não funciona assim a coisa. E aí, galera, já que você tocar no assunto das cotas, cota tem um papel fundamental nisso, né, de representatividade e, consequentemente, em todos os níveis, né, cota em pós-graduação, a gente viu os números. Então, é necessário cotas para graduação, cota para pós-graduação e cota para ser professor, porque nós precisamos de representatividade negra na ciência e na academia. Eu acho que os números falam por si só. Vale só lembrar então, que o Brasil, fica essa importância, né, que é uma das... O Gil chama atenção para isso sempre. O Brasil é o país onde se tem mais negros fora do continente africano. Nós não estamos pedindo favor para ninguém, cara. Sabe? Você ter negro não estamos pedindo favor para ninguém. Você ter negro nos lugares de acesso. 53% da nossa população é negra e 15% de professores universitários são negros. Está invertida a proporção populacional aí. E aí você vai negar que não existe um racismo estrutural, que não existe, que a democracia racial é um mito no Brasil? Acho que esses números não deixam a gente negar. Oma, você tem alguma coisa assim para complementar? Fala, pessoal, assim, importância das cotas, né? O Joel tocou um pouquinho nisso na fala dele. Uma coisa para dizer. Duas coisas, né? Fazer um 2 em 1 aqui para a gente ir caminhando para o fim e voltar para os comentários. Além da questão assim, da importância das cotas, o quão importante é essa outra coisa que o Joel falou, da gente se unir, se empoderar para poder enfrentar esse racismo estrutural da universidade. A questão das cotas, assim, eu pego muito que meu irmão fala, costumo falar de direito e ver um pouco sobre essas cotas. E, como eu tinha falado antes, tem um tempo, né, acho que é 20 anos de cotas, depois se não tiver uma quantidade boa, eles vão prolongar ou não, isso é uma coisa que vem do STF, Supremo, na verdade. E quando foi questionado essa questão das cotas, mas o negro não consegue, o negro é inferior, você está dizendo que é inferior. O Supremo falou, olha, cara, se não tiver cota, vai conseguir. A tendência isso aqui é um ou outro. E estimando aqui pelos cálculos, vai ser daqui 200 anos que a quantidade de negros vai estar igual no ensino superior, em lugares mais altos. Ou seja, você tem 300 anos de escravidão e mais 200 anos aí de galgadura ali para conseguir alcançar alguma coisa. Eu falo, não tem condições disso, né, cara? Isso não é constitucional. E por isso que existe as cotas. E a questão de se unir, eu acho que é importante, porque é complicado você falhar, né? Não sei como você falha numa prova, uma coisa, e você está ali na área de lanchonete, não vê nenhum negro, e você fala, não, porra. Aí você associa que, menos mentalmente, conscientemente, uma coisa com a outra, falando, pô, não deveria estar aqui, entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma união, tem que ter uma representatividade, tem que ter a cota desse, e a gente tem que começar a se auto-identificar também, porque existe um problema. Esse pensamento, fala, pô, não devia estar aqui, não devia estar aqui. Depois de um tempo que eu comecei a ter uma melhora exponencial, eu falei, pô, não, mas o problema não sou eu. Aí depois eu fui caçar ter um pouco mais de consciência, porra, o problema não sou eu, como ainda tem um outro problema que está aqui de mim ainda. Eu tenho que... E aí, quando eu comecei a dar uma olhada, eu li assim, muito Neab lá, para os assim também. Foi por mera coincidência que eu acabei caindo ali de paraquedas. Teve muitos livros também que ela me aceitou para ler, Hans Fanon e coisas que você começa a ter
leitura. Eu nunca pude participar de um grupo de estudos dela por dois motivos, na verdade. Um, porque eu sempre ocupado estudando cálculo, né? E com a gente das exatas é um pouco complicado isso aí. E o segundo, que os livros é mais social, mais teólogo, pegava mais a cultura africana, assim, e aí já fugiam muito, já, tipo, eu ia ter que estudar duas coisas, né, no tempo, né, cálculo e cultura mesmo. Aí, então, não pude participar muito. Mas eu acho que a gente tem que se unir mesmo, antes até um projeto aí, depois o João pode até comentar no final. E eu acho que é isso. O João tem que falar. Cara, Tem mais não, eu acho que é alguma isso. coisa? Eu acho que é isso. Vocês, para mim, vocês contemplaram aí minha fala, o que eu teria para falar. E aí tem um pessoal aqui no chat, né? O Rodrigo me explicou, né, o que ele estava, aquele negócio que ele tinha escrito, que era o trecho, né, de um texto que ele tirou sobre a educação do negro no Brasil. Obrigado, então, Rodrigo, né, por trazer o debate. O Marcelo até fala, né, desse negócio que meritocracia é uma ilusão, nem todos possuem as mesmas oportunidades. Eu acredito muito nessa linha também. Você não pode falar de meritocracia quando você tem uma população que agora mesmo nós estávamos fazendo a conta, são mais ou menos quatro gerações de pessoas libertas da nossa família no Brasil. Um processo de liberdade, assim, some daqui, eu estou chamando um monte de europeu, eu prefiro branco para trabalhar, mão de obra barata, ele trabalha, vai ganhar terra, que aprovou uma lei de terra ali anos antes, você não pode pegar nosso pedaço de terra que está sobrando aí, não, tudo tem dono agora, e você tem que trabalhar, mas então me dá emprego. Não, você, emprego, eu te dou um prato de comida, no máximo. E é isso, então, com um processo de... Nossas famílias são sobreviventes, entendeu? E aí eu entendo o brilho no olho da minha mãe quando ela estava lá no FMG no dia da minha defesa de doutorado, que eu perguntei para ela abismada com o tamanho daquele campus, eu falei, mamãe, a senhora imaginou que seu filho ia estar aqui, a senhora está aqui dentro da FMG, já imaginou empreender? Assim? Eu também estava abismado, né, com aquele momento, mesmo que eu estava defendendo. E minha mãe olhou para mim e falou, foi um sonho que se realizou. E dias antes da minha defesa, eu tinha falado para o Joel, eu vou pedir para todo mundo aplaudir a minha mãe, se eu for aprovado na minha defesa. Porque eu quero que essas pessoas que vão falar, eles aplaudam uma empregada doméstica, mulher negra, que ralou, destruiu sua saúde, para que um filho dela pudesse chegar a ser doutor. A gente saiu do nada. Né? Então, eu fico imaginando que quando ela era criança, que já trabalhava com 13 anos na casa de outras pessoas, tipo, ela não imaginava que um dia pudesse ter um filho doutor em física e trabalhasse com ciência, né? Enfim, as nossas famílias sobreviveram, a gente sobreviveu, a gente aprendeu a sobreviver. E a gente vai seguir sobrevivendo, porque nós somos fortes, e juntos nós somos mais fortes, juntos com o amparo dos nossos irmãos. E, ainda falando dessa união, eu queria só falar para vocês, fiquem de olho e se inscrevam lá no Instagram do PET Física Licenciatura, tá? Sigam o Instagram, sigam o Cadinho de Física também no Instagram. E porque nós vamos, acho que talvez a partir do segundo semestre, né, desse ano, logo mais para frente, eu, Joel Keoma, com outras pessoas, nós estamos começando a estruturar dentro do PET de Licenciatura em Física um grupo de estudo para a gente estudar questões africanas. Vamos estudar um pouco de história dos nossos antepassados, selecionar os materiais didáticos, vai ter um pessoal da história, pessoal de sociologia, para dar uma ajudada para a gente ali nos termos mais técnicos da leitura, mas a gente vai tentar fazer uma coisa mais leve para estudantes de física, para estudantes de ciências exatas, porque tem uma coisa que sempre me incomodou, isso do PET, está aí o Instagram, embaixo aí, é uma coisa que sempre me incomodou também na física, é que se você milita, se você participa de algum grupo político e milita no movimento estudantil, você é mal visto. Eles usam termos bem pejorativos assim. Você é mal visto, você é indigno de ser um físico, se você se preocupa com questões sociais. Você não merece ser físico. Se você é um professor que também tem uma pegada assim, de desenvolver projetos de extensão para cuidar de questões, assuntos sociais, como população negra, etc. e tal, você
mal visto dentro dos departamentos. Então, acho que isso tem que acabar. E vai acabar como? Com a gente enfrentando isso com responsabilidade, mostrando para essas pessoas que, além de bons profissionais no que nós fazemos, nós temos uma visão ampla de sociedade, porque nós vamos formar estudantes. E nós não podemos simplesmente chegar na sala de aula e debuiar a conta de física na cara de uma galera que está cheia de problema em casa e que custando se manter dentro de uma universidade ou dentro de uma escola. A gente precisa entender o nosso público. A gente precisa se preocupar em formar nossos estudantes. Nós precisamos nos preocupar em tirar o atraso desse país. E para tirar o atraso do Brasil, passa por tirar o atraso da nossa população negra. De novo, esse país é a maior nação negra fora do continente africano. Então, se a gente não começar, as mudanças sociais no Brasil passam por nós negros. Quem não colocar na mesa as nossas questões para discutir, eu acho que está com um projeto de país equivocado. E, então, dentro desse contexto, nós queremos esse grupo de estudo, fiquem de olho aí, colhem com a gente, vamos estudar a história dos nossos antepassados. Quando eu comecei a fazer isso, eu estudei um pouquinho, li alguns livros, pô, é empoderador. É tipo, eu consegui levantar a cabeça e falar, cara, não tem nada disso, a gente criou muita coisa legal, a gente era, pô, meus antepassados vieram para cá, eles eram muito foda na engenharia, na matemática, na astronomia, impérios desenvolvidíssimos, os caras vendiam para a Europa, comprava da Europa, fazia comércio com a Europa, de igual para igual. Então, é isso, acho que é importante a gente estudar isso para se empoderar, para saber que negro tem capacidade, tanto quanto branco, de fazer trabalhos intelectuais. E quando nós temos as condições, nós fazemos e fazemos bem. Porque nós temos aquela preocupação que o Mano Brown fala, né? Fazer 2 vezes mais. Melhor. Ô, galera, bom, o pessoal aqui está agradecendo a participação de todo mundo. Pô, essa coisa que a Ana Júlia falou aqui, me emocionei, né? A mãe dela conseguiu passar no vestibular da UF, uma mulher negra de 60 anos, passou na Faculdade Federal. É sobre isso que a gente está falando. É isso que a gente quer ver cada vez mais. A gente quer que isso se torne comum. E aí, pô, um grande amigo nosso aqui também está falando, grande amigo mesmo, Dominique, saudades, Dominique. Nossa época lá de Uberlândia, né? Agradecendo a discussão. Né, Dominique, as nossas histórias são muito parecidas, e é engraçado, né, que nós vivíamos na mesma época na universidade, eu e Dominique, e eu não tinha consciência étnica que eu tenho hoje, não sei se Dominique tinha, a gente nunca parou para trocar ideias sobre isso, né, a gente nunca parou para pensar sobre isso, para se apoiar, porque a gente estava passando as mesmas coisas, provavelmente, dentro da universidade, enquanto a gente estava estudando. E aí o Dominique fala também que só se deparou com discussões de racismo e políticas sociais no doutorado e não interessava por isso antes, mesmo tendo sofrido racismo a vida toda. A gente aprende muito a ser submisso, né? Eles gostam muito dessa figura do negro submisso, né? O negro que chega ali, abaixa a cabeça e executa o que está sendo mandado, e o negro quietinho, que cumpre o seu papel, né? O negro que fica lá no canto da sala, só como um bibelô. Eles gostam muito disso. E eu acho que a gente não está aqui para isso. Meus antepassados não sobreviveram tudo que sobreviveram para eu baixar a cabeça e aceitar um papel, ou que para trabalhar de igual para igual com todo mundo. Não sou pior que, sabe? Tenho o mesmo título que a maioria da galera. Então, só quero ser respeitado pelo conjunto de conhecimentos agregados que eu tenho. Aí o pessoal também, a Moca aqui, eu não sei bem o nick aqui, está falando parabéns para a gente, né? Obrigado, que venham mais eventos na discussão. A intenção é essa mesmo, né? Que venham mais eventos aí, que a gente consiga discutir mais sobre esse tema, para a gente se empoderar. Pode ter certeza que hoje, depois de um dia duro de trabalho, depois dessa conversa que a gente fez aqui, eu estou mais leve, eu estou feliz, eu estou me sentindo apoiado pelo Joel, que é homem, todo mundo que estava aqui participando, sabe? Porque às vezes, isso eu converso muito com a minha esposa, às vezes fica parecendo que a gente está paranoico, que a gente está inventando umas coisas, porque ninguém está vendo o que a gente está passando. E aí eu fico pensando, pô, será que a gente está viajando no estudo? Mas não. Quando a gente vê as outras pessoas como a gente falando que passam pelas mesmas situações, isso dá um empoderamento muito grande. A gente falar, nós vamos enfrentar essa situação.
Aí queria passar para o Keoma, deixar a mensagem final dele aí, agradecer de novo demais você ter vindo aqui no Cadinho, agradecer ao Pet por ter, né, cedido aí o Keoma por uma live aí para a gente. Obrigado, eu que agradeço por ter me convidado, participar aqui. É sempre bom a gente discutir, sempre fica um pouco mais leve. Sempre começa meio tenso, mas depois do tempo é só alegria. É uma coisa que você falou mesmo, a gente pensa que é coisa da nossa cabeça, às vezes, a gente olha e fala, não é possível que o seu humano chegue num ponto tão baixo. Eu devo estar muito, muito ruim da cabeça, mas infelizmente, quando você compartilha isso, você vê que existe isso. Às vezes é um pouco mais sublime, né? Mas acontece. E eu gostei muito de participar, espero poder participar de novo aí. Talvez, já estou pensando até na próxima live, vamos tirar no PET, trazer um aí para a conversa de cotas, né? A parte mais jurídica aí, né? Porque esse debate aí é bastante tenonte. Vou passar para o João aí. E precisa discutir isso na física, né? O que a gente encontra de colega falando no corredor, coisa... É porque a gente aprende muita coisa na física, coisa difícil a gente mexe, coisa que envolve lógica, e a gente tenta aplicar a nossa lógica matemática linear em tudo. E parece que quanto mais... inclusive, quanto mais a gente está na graduação, né, mais novo a gente acha que a lógica linear da física resolve qualquer problema, seja ele social, seja qualquer coisa. E ele fura. Muitas vezes ele te leva a conclusões erradas. Eu acho que da exatas eu tenho um grande problema, que é o problema da simplificação das coisas, né? Na física, pelo menos, a gente sempre quer um estado de equilíbrio, simetria, porque as contas ficam simples e é isso. Mas quando a gente envolve com o ser humano, não existe a simplificação. A gente um estado caótico ali vai sair totalmente fora daquilo. Eu acho que é isso que falta na consciência do pessoal da exatas. Os caras acham que, o estado vai pedir para equilíbrio, é isso mesmo. Não é assim. A gente tem que mudar um pouco disso, dinâmica. Isso. Precisa humildade para reconhecer que o nosso conhecimento ele tem limitações para atacar determinado. Joelzinho, palavra contigo. Eu queria agradecer aí, valeu demais. Tem uns amigos aí que apareceram aí para dar uma saudação aí também no chat, o Daniel, o Matheus, caras que foram companheiros aqui da Universidade da UFMG comigo. Queria agradecer aí o espaço da discussão. Eu acho que a Universidade Federal de Uberlândia, aí na representação do PET, do Cadinho de Física, muito massa esse debate. Eu acho que poder chamar esse debate dentro vamos dizer, o nosso departamento de ciências exatas é algo super interessante, porque nós temos a tendência, né, da galera de exatas ser mais durona, assim, e tal. A gente tem esse leve estereótipo aí para a vida de ser os caras mais só racionais, tá pensando ali só nas nossas obrigações do dia a dia, esquecer algumas coisas, porque a gente já anda muito ansioso com várias coisas, mas eu acho que é muito legal poder discutir isso. Eu espero que nós possamos sobreviver os nossos momentos de ansiedade, das nossas crises, porque nós temos o mundo inteiro está aí forçando a gente o tempo todo viver debaixo disso, né, de medo, de ansiedade, num país muito violento, principalmente com os nossos irmãos. Eu espero que nós possamos ter um pouco de paz, um pouco de sossego, sabe? Um pouco de deitar a cabeça no travesseiro e ter uma boa noite de sono, apesar de que o momento é delicado. Queria chamar a atenção, acho, para a discussão aí do grupo de estudos no futuro, principalmente para as minas. Eu estou vendo aí a Ana comentando aí, acho que nós vamos precisar, e principalmente esse espaço de discussão aqui, eu acho que outras pessoas vir para discutir, para a gente também dar licença para que outros irmãos nossos possam vir debater, trazer discussões inovadoras aí também. Eu acho que esse tem que ser um espaço coletivo de todos nós, para que nós possamos cada vez mais unir forças, porque eu acho que é isso que vai fazer com que nós possamos sobreviver, né? Acho que é essa a questão da união. Então, saudações, muito obrigado, valeu demais de coração. Obrigado, Gil, obrigado, Keoma, obrigado a galera que apareceu aí, trocou uma ideia conosco. É isso aí, galera, vamos embora, vivendo. Valeu demais. Pessoal, então, muito obrigado, todas, assim, quero agradecer todos os comentários aqui, que saudaram a gente, agradecer ao professor Gustavo,
ao Daniel também, ao Matheus, ao Marcelo, Guilherme Castro, né, Dominique, agradecer todo mundo mesmo, a Ana Júlia, que participou aqui com a gente, a Rose. Então, pessoal, o Guilherme, né, o Guilherme do Cadinho de Física, o Guilherme Ribeiro também, queria agradecer imensamente mesmo a participação de vocês, a moral que vocês deram para a gente, para nos escutar um pouquinho, essa 1 horinha do dia. Espero que tenham sido de bastante reflexões, espero que tenha dado para entender que as pessoas negras que se sentiram atingidas pelo discurso que nós colocamos em muitos momentos, significa que vocês e nós não estamos sozinhos, vamos caminhar junto, vamos lutar junto, vamos continuar junto, porque esse apoio nosso é muito importante para com os nossos, tá? É nós por nós, e muito obrigado a todo mundo, uma boa tarde para vocês, um beijão, e até semana que vem. Valeu, beijo.